Eu comecei, né, a estudar sobre pedagogia socialista aqui na Faculdade de Educação, no curso de pedagogia, inclusive com a professora Lucília Machado. Na minha dissertação de mestrado, como eu queria entender esse conceito de educação que o Marx, né, começa a formular, né, o Marx não escreveu nenhum livro sobre educação, né, mas ele, né, no próprio Manifesto Comunista, ele aponta, né, a necessidade da educação para a classe trabalhadora. E aí a Revolução Russa vem, então, né, colocar em prática esses ideais marxianos e... Então, foi muito estudo em função da minha pesquisa no mestrado e da minha pesquisa no doutorado. Então, no doutorado eu me detive mais no BISTRAC, porque eu discuti o trabalho com o princípio educativo no projeto pedagógico do Movimento Sem Terra, do MST. Eu pesquisei escolas aqui em Minas Gerais. Então, assim, eu vou passar... E o foco, na verdade, que eu dei a minha análise, né, o meu estudo sobre a pedagogia socialista, foi mais do fazer pedagógico. Porque até então eu tinha lido muita coisa, muita teoria, muita filosofia, e como pedagoga eu sentia a necessidade de entender, mas e aí? E na hora de fazer, né, a gente que fica lá na escola, né, no chão da escola, lidando com as dificuldades. Então é um pouco disso, e aí eu me detive no livro do Makarenko, que é o poema pedagógico, e no BISTRAC, porque foram os dois pedagogos russos que dirigiram duas escolas russas no período, né, de 1917 a 1931, que foi o período áureo, né, da Revolução Russa e, consequentemente, foi o início, né, da implantação desse projeto de educação. Só para situar, quando a gente fala de pedagogia socialista, a gente está falando da pedagogia da educação que se sustenta no materialismo histórico dialético, né, em contraposição aí a pedagogia que a gente costuma dizer liberal, burguesa, né, de cunho mais capitalista. Eu faço esse quadro mais para a gente ter uma certa referência desses três pensamentos, né, filosóficos que estão influenciando, que vão influenciar a educação. Então nós estamos falando de pedagogia socialista nesse campo aqui, né, de toda a discussão que vai aparecer sobre educação, principalmente a partir, né, do início, né, da colocação que o Marx vai fazer em torno da educação integral, né, da formação integral, onde ele vai dizer, né, que a formação ela tem que compreender a formação intelectual, corporal e física. Antes do século XX, antes de 1900, a gente vai ter alguns antecedentes, o Gadot vai dizer que são alguns antecedentes do que seria essa educação socialista. Então a gente tem o Thomas More, em 1478, né, morreu em 1533, que vai falar da educação laica, questionando, né, a educação inteiramente sob o controle da igreja. Graco Babel, em 1760, escola pública de tipo único para todos. Né, então ele vai defender a ideia da escola, da universalização da escola. Etienne Gabet e Charles Fourier, educação politizadora. Então a ideia de que a educação ela tem que politizar, que a política tem que fazer parte do processo formativo. Henri de Saint-Simon, educação como prática das relações sociais. Então a ideia de que a escola ela tem que interagir com os espaços externos a ela, né, do ponto de vista de outras relações sociais. Robert Owen e o Proudhon são os teóricos que falaram, né? Isso eu estou me baseando no livro do Gadot, né, Ideias Pedagógicas, da relação entre trabalho e educação. O Vitor considera a educação pública com participação dos estudantes na gestão, essa ideia da autogestão que o BISTRAC e o Makarenko vão trabalhar, a gente vai ver nesse teórico. Bakunin luta contra o elitismo educacional na sociedade burguesa, né, então ele vai discutir muito, né, a ideia, né, da escola elitizada, a escola que forma em função do ideário da elite. E aí o Marx vem, então, né, com a educação pública socialista, e a gente tem, então, a partir de 1900, na Revolução Russa, esses personagens. O Lenin, que não dirigiu especificamente escola, mas, né, foi quem dirigiu todo o processo revolucionário, e ele vai dizer que a educação tem que ajudar na formação das pessoas para a transformação social.
naquele contexto da sociedade, né, da Revolução Russa, o objetivo era transformar aquela sociedade, construir de fato o socialismo naquela sociedade russa que o professor Bruno já disse, né, em que condições se encontrava em 1917. Lunacharsky foi o presidente do Narkomprons, que é o Ministério de Educação russo. Ele vai trazer, né, a ideia do trabalho como princípio educativo e a ideia dos conselhos de escola. Então, nesse período, vão ser criados os conselhos de escola justamente para colocar em prática a perspectiva da autogestão, da participação dos alunos, né, na gestão da escola. O PISTRAC, Educação e Trabalho, então eu vou falar mais dele mais para frente. O Makarenko, Auto-Organização e Coletividade, eu também vou me dedicar mais a ele. A Krupskaya, que é a esposa do Lenin, vai discutir a relação escola e classe social. A ideia da escola, e principalmente daquela escola voltada, né, com o objetivo de construir o socialismo, de como deve ser a relação dessa escola com a classe social. Blonsky, Escola Nova e Socialista. O Blonsky é quem leva muita ideia da experiência, da atividade, para a educação russa, um pouco no contexto da Escola Nova. Porque o que vai acontecer? A gente vai estar vivendo no início do século XX, no início do século XX, a crítica à escola clássica humanista, né, pelo conteudismo, pelo verbalismo, no contexto da expansão, do crescimento da indústria, a necessidade de uma mão de obra que desse conta, que respondesse, né, ao mundo do trabalho. Então, essa ideia de uma escola ativa, de uma escola voltada para o trabalho, ela vai fazer parte tanto do projeto da Escola Nova burguesa americana, né, que vai influenciar praticamente toda a sociedade capitalista do mundo, e na Rússia, né, o princípio do trabalho também vai entrar como princípio educativo. A gente vai ter também a Escola Social-Democrata na Alemanha, e na Itália a gente vai ter a Escola Unitária com o Gramsci. Então, eu estou chamando a atenção, né, para dizer que a ideia, o trabalho com princípio educativo na escola russa, né, o professor Bruno já falou, né, a escola do trabalho, ela não se dá sozinha na sociedade naquele contexto. Ela tem, né, essa questão de fundo. E o Vygotsky, Linguagem, Educação Coletiva e Construção da Sociedade. Eu trouxe aqui outros, né, títulos de conhecimento, para quem não conhece, né, Antônio Gramsci, na Itália, já faleceu. O Manacorda, que é um italiano, também produziu, tem vários livros escritos sobre a educação socialista. Do lado de cá, vocês devem ter falado, né, do José Marti ontem, né? No Brasil, a gente tem aí o Florestan Fernandes, Paulo Freire, o Trachtenberg, da Pedagogia Libertária, são autores que bebem nessas fontes, tá? E outros, como eu estou tentando beber nessas fontes. Então, em relação à primeira questão, a primeira fala do Marx, né? Então, quando ele escreve o manifesto com Engels, qual é o contexto que a gente tem? De um excesso de trabalho infantil, as crianças da indústria trabalhando, uma escola, foi o que o professor Bruno falou, né? É inexistente do ponto de vista de formação para a sociedade russa. E aí, como não só na Rússia, né, mas na Inglaterra, na Alemanha, mas na Rússia principalmente, a ideia então, né, é de diminuir essa carga horária de trabalho, ou eliminar praticamente o trabalho infantil, né, associar o trabalho à educação, mas tomando o trabalho como uma atividade que produz valor de uso, né, uma atividade humana, né, considerando inclusive a dimensão ontológica do trabalho, enquanto atividade, né, que possibilita a socialização do homem, né, e etc., não como apenas produtora de mercadoria. A ideia da formação omnilateral, que é desenvolver todas as dimensões do ser humano, intelectual, artística. E aí ele trabalha com a seguinte formulação: formação intelectual, física e tecnológica. Eu não vou entrar na discussão da Politecnia, o professor Bruno já falou, até para a gente, né, não ficar repetitivo. Então, a ideia, né, de educação, do que, nos autores que eu busquei, nas leituras que eu fiz, a concepção de educação em Marx, trabalha com essa ideia de formação humana, de forma integral, né, que dê condições ao ser humano, né, de dominar os conhecimentos,
né? Mas também de se emancipar, né? De participar dos processos de decisão na sociedade de forma crítica, de forma ativa. E aí, quais seriam, então, esses princípios dessa pedagogia socialista? Então, aparece muito essa ideia de formação humana. Então, não é só educação pela educação. A ideia de formar esse novo ser humano, inclusive porque o contexto é de construção de uma sociedade socialista, né? E uma educação que trabalhe com essa ideia de emancipação do homem, né? De desalienação, né? De formação desse sujeito independente, autônomo, que tem a capacidade de se autodirigir, de controlar quem dirige. Educação como processo de tomada de conscientização das contradições da sociedade capitalista, tendo em vista a transformação dessa sociedade. E aí eles vão trabalhar, né, o PSTRAC principalmente, eles vão trabalhar com a ideia de que a atualidade, a realidade vivida na Rússia naquele momento, né, ou seja, uma sociedade capitalista totalmente arrasada, né, pelos czares, essa realidade ela é tomada como referência para o processo de ensino, mas ao mesmo tempo também conhecer os princípios da sociedade socialista. Então, educação para o pensamento socialista, né, ela tem que fazer você conhecer as contradições da sociedade e construir formas de romper com essa sociedade capitalista na perspectiva da construção da sociedade socialista. Educação para a coletividade, auto-organização e autogestão. Então é muito forte nos textos, principalmente de Macarenko e de PSTRAC, eu estou falando deles, né, que eu tive a oportunidade de me dedicar mais à leitura, o princípio da coletividade, o trabalho em torno do coletivo, trabalhar com os alunos, né, a interação coletiva, o respeito ao coletivo, a decisão das ações, das atividades, né, dos processos das regras coletivamente, para a partir daí você construir sujeitos que se auto-organizem, né, e que façam a autogestão da escola, do processo de trabalho, etc. Educação e produção de valor de uso. Então, trabalho aqui, apesar de que na escola que o PSTRAC dirige, né, que é a escola do Narcopros, que ela recebeu esse nome, né, em referência ao Ministério da Educação, mas ela tinha o nome do Lunacharsky, eles vão ter trabalhos ligados à fábrica, eles vão à fábrica, mas a ideia é não tomar o trabalho como produção de mercadoria, mas o trabalho como essa categoria, como eu já falei, essa atividade humana, né, a partir da qual as pessoas, o homem, produz, né, as suas coisas, a sua sociabilidade. Escola única e unitária. Unitária é mais por conta do Gramsci, né, eu trouxe aqui, mas é a formulação que o Gramsci vai fazer, eu não vou entrar nela aqui. Gestão democrática, mas uma gestão democrática sob, né, o princípio, né, trabalhando com o princípio da coletividade, da autogestão e da auto-organização. Escola pública e laica. Qual foi o período fértil da pedagogia socialista? Então, foi, né, o período da Revolução Russa, que foi principalmente, né, quem fala isso, inclusive, é o Luiz Carlos de Freitas no seu livro, que foi o período de 17 a 31, porque depois vem o Stalin, e aí eu deixo o Pablo falar depois. 26 de outubro. Tá fácil? Pega o outro. Alô, deu. 26 de outubro de 1917 é criado, então, o Comissário Nacional da Educação, que foi justamente, né? Sumiu. Acho que eu estou tocando o dedo em cima dele. Está dando mau contato. Alô? Pega o outro. Alô? Eu acho que eu não posso pegar. Então foi criado o Ministério da Educação, né, que tem esses Narcopros como símbolo. E aí a ideia é justamente reconstruir todo o sistema educacional russo que estava nas condições que o professor Bruno já falou, né? Uma minoria que era alfabetizada, né? Então uma população praticamente analfabeta. E aí o presidente é o Lunacharsky, né? E o Luiz Carlos cita os três, né? Krupskaya, que é a esposa do Lenin,
Pokrovsky e Lepechitsky, não sei se pronuncia isso não, tá, gente? Acho que é assim. Como membros, né, do Ministério da Educação. E aí a gente tem, né, essa declaração de 30 de setembro de 1918 do Partido Comunista Russo sobre a Escola Única do Trabalho, ou seja, a escola ela vai ter como princípio educativo o trabalho. E os princípios fundamentais da Escola Única, então, são construídos esses princípios. Eu não vou entrar no debate, porque tem um debate aí, porque tem duas correntes, uma corrente que vai tomar o trabalho mais como atividade igual na escola ativa. O Lenin e a Krupskaya vão chamar a atenção para que não seja tomado por referência apenas o trabalho na fábrica, mas o trabalho enquanto atividade, né, que deve ser discutido no contexto de formação integral, de formação política, de formação cidadã, de formação numa perspectiva revolucionária. E essa vai ser a orientação, basicamente, nessas duas escolas, né, que o Pistrak vai dirigir e a outra que o Makarenko vai dirigir. Quem é o Pistrak? Doutor em Ciências Pedagógicas, professor, né, e membro do PC, formado, né, em Física e Matemática na Universidade de Varsóvia. Estava assim, Física e Matemática. Entendi que ele fez, né, os cursos lá, era juntos. De 1931 a 1936 trabalhou no Narcompros e simultaneamente dirigiu por 5 anos a Escola Comuna do Narcopros. Esse livro, então, Escola Comuna, que é o livro que o Luiz Carlos de Freitas traduziu, ele esteve lá durante 10 anos na Rússia, é o relato das experiências pedagógicas nessa escola, escrito pelo Pistrak. Em 1936 foi diretor do Instituto Central de Pesquisa Científica e Pedagógica, né, junto ao Instituto Superior de Educação do Partido Comunista. E em 1937 é vítima de calúnia e sofre repressão junto com outros pedagogos. Falece em 1940. E aí eu achei essa notinha no texto do Freitas, que ele fala que, pesquisando em sites russos, informações mais precisas sobre sua morte dizem que ele foi preso em setembro de 1937, fuzilado em 25 de dezembro deste mesmo ano, e não em 40, como foi divulgado por fontes oficiais. Então, qual que é a ideia de trabalho, então, para o Pistrak, que vai ser a orientação do Ministério da Educação que ele vai trazer? O trabalho, então, é o centro da questão. Uma vez que é uma atividade humana, a partir da qual a sociedade se constrói, o homem se constrói, o homem se socializa, né? Que vai ter que ser introduzido na escola como elemento de importância social e sociopedagógica, destinado a unificar em torno de si todo o processo de educação e formação. Então, o trabalho é tomado como princípio educativo desde as séries iniciais, né? Mais para frente eu vou mostrar quais os tipos de trabalho que eu tinha na escola. E a ideia, né, é de garantir, então, né, um processo formativo que tome essa categoria como importante, não desconsiderando, eu faço questão de lembrar isso, porque às vezes alguns teóricos, né, equivocadamente falam que, né, a escola única do trabalho ficou só no trabalho, não ficou. Então a gente vai ver a dimensão política, da autogestão, da coletividade sendo trabalhada o tempo todo também, né, mas o trabalho era o eixo central. Agora, por quê? Porque você tinha uma sociedade, né, para ser, ao mesmo tempo, educada e preparada para construir essa sociedade socialista, reconstruir esse país, praticamente acabado, né, e construir essa sociedade socialista. A atualidade era outro princípio que orientava. Pode pegar. Oi. Alô. É o jeito. Oi. Alô. Você está com mal vontade. A atualidade é tudo aquilo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Não. A atualidade é tudo aquilo... Se sumiu, eu vou largar para lá. Que na vida, na sociedade, no nosso período, tem requisitos para crescer. Ou seja, a atualidade é a realidade que está se vivendo. Então, a referência para trabalhar os conhecimentos... A referência para trabalhar os conhecimentos, então, é a realidade. Então, a referência não são os conteúdos das disciplinas. Os conteúdos das disciplinas, eles servem como elementos... Alô? Eles servem como elementos para problematizar, para conhecer essa realidade. Não vou ler tudo, né? E aí também, né, a atualidade também é o capitalismo, que é o inimigo naquele momento.
E é... Alô? Esse aí não está funcionando. Tem outro não fala. Tem, mas eu acho que o mau contato é lá. Não sei se a posição... chega mais para o centro aqui, desce melhor. Alô? Pode ser. Vamos ver se não som. Então, a atualidade é tudo aquilo que está naquela realidade. Então, isso é tomado como princípio, né, como objeto de estudo. E as disciplinas, então, vão se orientar para trabalhar em cima dessa realidade. Em relação à participação e coletividade, então eles vão dizer que para construir o socialismo você tem que construir esse espírito de coletividade. E que é no interior da escola que essa participação tem que ser construída, que essa coletividade tem que ser construída. Né? Então, na organização do próprio espaço escolar, na organização dos estudantes, é que esse sentido de coletivo, de participação vai sendo construído. E aí o Pistrac acrescenta, mas isso não é possível pelo caminho verbalista, e sim pelo envolvimento real das crianças no trabalho ativo da organização da escola. Então, eu tenho um slide aí onde eles vão colocar. Então, os meninos têm representante de classe, tem conselho, né? Tem todo um processo, tem toda uma estrutura, né, de participação, onde os estudantes realmente exercitam essa participação no interior da escola. A grande contribuição do Pistrac, a outra grande contribuição dele, foi a estruturação do complexo. O que seria uma estrutura curricular para trabalhar, então, nessa perspectiva? Se a atualidade, se a realidade é o objeto, né, de estudo, então eles são organizados, né, segundo, né, a proposta curricular deles, ele é organizado em torno de 3 eixos: natureza e homem, o trabalho e a sociedade. Essa organização, esses 3 temas, em torno desses 3 temas, é que os conteúdos vão se orientar, né, vão procurar abordar, trabalhar, desenvolver para atingir, então, esse processo formativo político, unilateral, integral. Então, dentro disso, né, você tem os conteúdos da realidade, numa perspectiva de contextualização. Então, todos os conhecimentos, todos os conteúdos, é comigo, então. Ele implicou comigo. Oi. 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 Tá ligado, não sei. Eu acho que ele brigou comigo. Problematização, então, a ideia de que todos os conhecimentos eles sejam problematizados. Eu acho que ele implicou foi comigo. Eles sejam problematizados. E eu acrescentei aqui uma perspectiva que não aparece no texto, mas foi de uma experiência de trabalho do programa, que toma por referência a discussão, né, em torno da educação socialista, que a ideia o tempo todo, né, não aparece com esses termos no livro do Pistrac, mas aparece, né, é você estudar, pesquisar e intervir. Então, o tempo todo esse trabalho é feito com os alunos. Então, você vai no estudo, então você adquire os conhecimentos científicos, você pesquisa a realidade para ver como que esse conhecimento, né? Então, por exemplo, se o tema é meio ambiente, não adianta estudar meio ambiente dentro de uma sala de aula. Tem que ir lá na realidade, ver como é que esse meio ambiente está, problematizar, contextualizar, debater e intervir. Ah, mas você está falando ali, a gente faz isso em pedagogia de projeto. Sim, mas lá na Rússia, era dentro de um contexto de um princípio socialista de sociedade, né? Então, todas as contradições da sociedade capitalista são colocadas à mostra, né? E a perspectiva de realmente promover a formação de sujeitos que não vão só ser pessoas boazinhas que vão atuar bem do ponto de vista do meio ambiente, vão ser cidadãos socialistas. Né? Então a diferença básica é praticamente essa. Eu estou chamando a atenção porque às vezes, né? Então, por exemplo, a ideia de complexo temático, algumas experiências de educação no Brasil, inclusive aqui em Belo Horizonte, também trabalharam com ela, né? Então as cópias, né? Os usos. Mas qual que é a grande diferença, né? Era um contexto de sociedade, de construção de uma sociedade socialista. Essa é a grande diferença que a gente vai ter no horizonte. Tá, quais eram as experiências na escola do Pistrac? Então, era o autosserviço pessoal. Então, os próprios alunos dentro da escola tinham que arrumar sua cama, né, fazer os remendos de roupa, né, de costura parcial, né, aquelas coisinhas, pregar botão, etc. e tal. E a limpeza do prédio.
Ah, mas os meninos limpavam a escola. Limpavam a escola. E ninguém, pelo menos no livro, morria por causa disso, né? Hoje eles não lavam nem o copo que bebe água dentro de casa, né? Trabalho nas oficinas. Este era realizado pelos grupos de estudantes mais novos. Então, as oficinas dentro da própria escola eram para os estudantes mais novos, né? De primeiro e segundo ano. Eu entendi. Ele não fala especificamente as idades, mas a referência de primeiro, segundo e terceiros anos segue um pouco essa divisão, né, que a gente tem aqui de primeiro ano do primeiro ciclo, né, os mais novos de 6 a 9, né, 10 a 12, 11, 12 a 14. E aí eles vão, então, os mais novos fazem os trabalhos nas oficinas, né, como todos os outros, eles não vão para a fábrica. Os que vão para a fábrica são os mais velhos. Que é o grupo, né? É o terceiro grupo, né, que são admitidos nos trabalhos da fábrica. E aí, ele faz uma observação aqui que eles não iam para a tintura. Essa é uma tecelagem, né? A fábrica que tinha perto da escola lá do Narcompros era uma tecelagem, né? E eles não pintam, eles não mexem diretamente com tintura, porque o médico proibia pelo fato, né, ser um produto químico, etc. e tal. Eles faziam dobradura, urdideira, não sei o que é isso, engomadeira, encoladeira, ou seja, o interessante é, né, e normalmente eles saíam em outubro, eles iam para a fábrica em outubro e acompanhavam os trabalhos na fábrica de outubro até março do ano seguinte, parando, né, nas férias do Natal. E aí tinha todo um processo de orientação, então eles seguiam, né, sempre com alguém acompanhando, alguém na fábrica acompanhando, alguém da escola acompanhando, né, os professores das disciplinas. No livro, gente, ele relata tudo direitinho, tá? Bonitinho. O tempo não vai... Isso aqui é do velho barbudo, né? A maioria já conhece. Eu só vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma cachoeira, para lembrar vocês que existe vida depois do trabalho, né? Eu só vou mostrar. Nesse programa que eu trabalhei, foi um programa, a minha dissertação de mestrado foi sobre esse programa, foi quando eu conheci na prática alguém fazendo alguma coisa que eu já tinha, que eu conhecia só de teoria, né? Então esse programa foi um programa, chama Programa Integrar, foi um programa da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, na época filiada à CUT. Esse programa aconteceu na década de 90, dentro daquele projeto do Planfor, que era um programa de elevação de escolaridade dos trabalhadores, dentro do contexto da reestruturação produtiva, né, onde muitos ramos de trabalho estavam desempregando seus trabalhadores por causa do próprio processo, né, de reestruturação produtiva. Então, os programas a partir desse projeto Planfor, os sindicatos, inclusive, as confederações, elas podiam criar cursos para elevar a escolaridade desses trabalhadores e, ao mesmo tempo, prepará-los, né, com essa elevação de escolaridade para poderem disputar, ou melhorar no próprio ramo de trabalho, ou disputar novos postos de trabalho. Então, essa estrutura curricular é uma estrutura curricular baseada na ideia do complexo do Pistrac. Então, é uma estrutura curricular onde o trabalho é o eixo, né? E em torno desse eixo trabalho são construídos temas, né? E as disciplinas, os conteúdos, sociologia, política, matemática, etc., eles vão entrar, né, para explicitar, para desenvolver, para trabalhar cada temática dessa. Ah, essa é pedagogia de projeto, parece, mas aqui a intensidade da crítica, a participação dos alunos, o processo de coletivo, ou seja, todos aqueles princípios da educação socialista, né, eles são trabalhados
de forma integrada nesse processo formativo. Não é só você ir lá desenvolver o projeto para o menino aprender o conteúdo. Né? É trabalhar nessa perspectiva para desenvolver essa perspectiva de formação humana, integrada, emancipatória. Conecte. Cadê o... Esse aqui é então a estrutura do ensino médio. Então a gente tem os temas, construção da nação brasileira e da identidade nacional, e aí os conteúdos, eles vão ser trabalhados a partir de cada temática. Então tem temática que vai trabalhar mais com conteúdos, né, da história, da geografia, da sociologia, tem temáticas que vai trabalhar mais com os conteúdos da ciência, da biologia, da química. O que é interessante, né? E aí o que é a dificuldade que eu vejo na escola? A gente recebia o material didático preparado nessa perspectiva. Então a gente não tinha que ter esse trabalho de fazer. Então facilitava um pouco o trabalho da gente. Então a gente ia para a sala de aula com um texto, já nesse contexto interdisciplinar, dentro dessa temática, trabalhando esse conteúdo. Achou? Vamos ver, meu Deus. Tá carregando ali. Já tá carregando. Tá tem tempo? Só o Macarenco aqui, rapidão. O Macarenco é o que dirigiu uma escola, né? E a colônia, recebia o nome de colônia, a colônia Cork. A colônia que o... É na porrada, viu? Que Chega mais pra cá um pouco. É. A colônia que ele dirigiu era uma colônia onde tinha órfãos, delinquentes, mesmo, ou seja, aquelas crianças, jovens e adolescentes que não tinham pais, né, resultado, né, da própria Revolução Russa, inclusive crianças, né, culpabilizadas, né, por assassinato, roubo, etc. E aí ele nasceu, né, em março, na cidade de Beloupol, na Ucrânia. Pedagogo também, terminou o curso em 1905, na escola. Oi. O problema não é chegar para frente. Oi. Ficou comigo. Oi. E aí ele vai administrar essa colônia, que é em homenagem a Alexei Maximovich Peskov, que é um escritor russo soviético. A colônia recebe, né, então ela é chamada, né, de colônia Gorky, é um termo mais fácil de chamar. A partir dessa experiência, então, ele elaborou os métodos de educação da coletividade. Então é forte no trabalho do Macarenco, e nesse livro, né, Poema Pedagógico, esse trabalho em torno da coletividade. E que, para mim, se a gente trabalhasse isso na escola, violência, bullying, mas um punhado de coisa ruim que acontece na escola estaria bem menos, seria bem menos. Porque é você trabalhar né, o princípio do respeito ao outro, né, do trabalho coletivo, da participação coletiva, né, da submissão ao coletivo, né, e ao mesmo tempo respeito a esse coletivo, exercitar as regras, né, então tinha um rodízio entre eles de quem era o chefe, quem não era, né. Então, contexto, Revolução Russa, construção de educação socialista e pedagogia do trabalho. Então, todas as escolas vão trabalhar com o princípio do trabalho, com o princípio educativo. O que ele está chamando, então, de coletividade? Seria a coletividade de base de uma turma. Então, o princípio da coletividade é trabalhado desde a turma. Então, tem um representante de turma, tem um sistema de rodízio de representante de turma, as regras da turma são discutidas coletivamente. A coletividade geral da escola, então esse trabalho coletivo que é feito dentro de sala, ele vai ser feito na escola como um todo. E que princípios, né, que guiam essa coletividade? A disciplina. Então, se tem uma coisa que é muito forte, gente, eu não cheguei para trás. Se tem uma coisa que é muito forte na pedagogia socialista, nas experiências, pelo menos nessas duas experiências, é a disciplina, mas é uma disciplina construída coletivamente, não imposta. Diligência, que é o cuidado ativo,
É o cuidado ativo, o zelo, a aplicação, a presteza, né? Trabalhando também com a ideia da cooperação, da ajuda ao outro. A pontualidade, então, é cobrado deles essa pontualidade. Capacidade de orientação, saber subordinar-se e saber obedecer. Então, esses princípios vão ser trabalhados nessa ideia de trabalhar essa coletividade, trabalhar essa disciplina para o coletivo. As concepções pedagógicas de Macarenko. O método educativo só pode deduzir da experiência. Então, de novo, a ideia da experiência. Então, sair um pouco, né, do verbalismo, né, do conteúdo da escola tradicional e trabalhar muito com a experiência, com a prática. O trabalho educativo não pode ser apolítico. Então, a política é o tempo todo presente no processo de formação. Trabalho com princípio educativo, né, já falei, só que integrado, né, a uma educação política e social. Então, não é o trabalho pelo trabalho para a produção de mercadoria. E aí ele vai dizer que nenhum método pode ser considerado bom ou mau se não for comparado com outro. Então, é aquela ideia de que o método por si só não é ruim, não é? Ele tem que estar em comparação com outro método e ele pode ser testado num contexto, inclusive, de você testar várias metodologias. Em relação à metodologia para a organização do processo educativo. Então, ele tem uma estrutura orgânica da coletividade, que é segundo a produção e a idade. Então, eles vão organizar os alunos para trabalhar esse coletivo de acordo com a idade, né? E com o trabalho deles, né, aquelas atividades dentro da escola de autosserviço, na oficina ou na fábrica. Autogestão do destacamento, ele usa esse termo destacamento, né, faz referência a termo militar, mas a ideia parece isso mesmo, eles são divididos, né, que é um pouco também tem um termo nos escoteiros, né, mas essa ideia de grupos separados, né, e cada destacamento tem um responsável pelo grupo. Né, o organizador da juventude, instituição de chefes de classe. Então tem os chefes de classe, os chefes de destacamento e por aí vai. Os órgãos de autogestão, Assembleia Geral de todos os educandos da instituição, tem o regulamento, então tem o regulamento que é construído por eles, né? Então cada representante de classe, então eles têm os conselhos que reúnem esses representantes de classe, e aí tem comissão sanitária e financeira, comissão, para tudo tem comissão. Quem usa muito isso, que me parece, né, o pessoal do MST usa muito essas comissões. Na verdade não é comissão não, tem um outro nome, que eu não estou me lembrando agora. E também no MST, quando eles têm encontro nas escolas, eles também trabalham. Então limpa o banheiro, lava o copo, tem as comissões para a gente cuidar da limpeza na época dos eventos deles. Qual que é o estilo da coletividade? Sereno. Então não é nada imposto, isso não é construído, isso não é colocado, né, de forma impositiva. É de uma forma serena a construção dessa coletividade. Organizada, planejada, né, onde se trabalha a cortesia, a dignidade, a proteção, o dinamismo, o saber dominar-se, ser moderado. Qual que é a metodologia, né, continuando? Estrutura orgânica da coletividade. Eu acabei, comentei a letra, eu estou repetindo. Tá. E aí, eu cheguei à conclusão, depois da leitura que eu fiz do Macarenko, de que o que orientou esse educador foi o princípio da formação do ser humano socialista. Então, nos textos, né, porque os poemas pedagógicos são vários textos, né, são como contos que ele vai contando situações que ele vivenciou na escola desde quando ele assumiu, né, e aí no começo ele fala da insegurança dele de dirigir aquela instituição, né, e aí ele fala, já estou não, gente, e aí ele fala, então, está muito presente no trabalho dele essa preocupação com essa formação desse caráter, desse ser humano socialista, né? Que tem que se preocupar com o coletivo, que tem que se preocupar o tempo todo com o outro. E ele, às vezes, né, tem passagens que ele, às vezes, perde a cabeça, né, meio que impaciente pela necessidade que a Revolução coloca e a dificuldade de trabalhar isso com os alunos, com os internos. Por que é interno? Porque na colônia os meninos entravam e moravam lá, dormiam, trabalhavam, né? A ideia, né, então, da formação da personalidade humana, coletiva,
comprometida com o outro, com o coletivo. Então isso é muito presente no livro do Macarini. A prática da coletividade como base do desenvolvimento da personalidade humana. Então essa ideia de que a coletividade ela ajuda na formação dessa personalidade humana boa, serena, preocupada, comprometida com o outro, consigo e com o outro. Ele percebe e valoriza as virtudes e as capacidades individuais de cada aluno. Então mesmo aquele aluno que foi dado como perdido, né? Porque às vezes chega lá e aí os outros educadores que estão com ele, na hora que vai ver a ficha do aluno, olha, né? Esse aí não tem jeito. Ele acredita, ele investe nesse aluno, né? Ele investe na possibilidade desse aluno, mesmo com um desvio de conduta mais complicado, ser recuperado dentro dessa concepção que ele tem, né? Desse trabalho coletivo, desse trabalho humano, de formação desse ser humano socialista. Acredita na possibilidade de superação dos problemas, dificuldades, desses desvios de caráter, então, né, e no crescimento e desenvolvimento individual. Sua experiência é de grande importância, né? Então foi o que eu falei há um pouco tempo, há um tempo atrás. Para todos nós que trabalhamos em educação, porque ele ensina, né, e ele mostra que na verdade é possível você resolver esses problemas de violência, esses problemas de disciplina que tem na escola, a partir de um trabalho no qual, né, as crianças, os alunos sejam inseridos ativamente, façam parte desse processo. Então, o tempo todo na colônia, os alunos participam da gestão da colônia, seja das pequenas coisas, né, do dia a dia da sala de aula, a toda a estrutura da colônia, né, de trabalho, de decisão, sanção para algum aluno, né? Então, por exemplo, eles têm muitos problemas lá na colônia, e são passagens interessantíssimas no livro. Então, eles têm uma situação que tem um determinado interno, né, aluno, roubando as coisas da despensa para vender, né? E aí rouba tudo, rouba óleo, ovos, né? E aí ele chega um dia numa assembleia e espreme todo mundo. Olha, se não aparecer quem foi, vocês vão ficar sem o lanche, né, da tarde, etc. E aí, só que isso tudo, só que ele vai trabalhar ele trabalha com os alunos sem xingar, né, e sem dar corretivos de expulsão, castigo. Ele faz um discurso todo de coletivo, de importância, né, da necessidade, né, de tomar cuidado, de que aquilo que está lá na despensa não é da pessoa que pegou, é do coletivo, né? E as sanções que são dadas, elas são dadas a partir da discussão do coletivo. É o coletivo que decide que tipo de sanção, que tipo de penalidade, né, aquele indivíduo que cometeu o erro lá, né, vai ter. Então, assim, é isso. Eu ainda estou iniciando, na verdade, né, e vou tentar aprofundar nessa discussão e estou aberta para perguntas, caso vocês tenham.